Que a gente vai falar sobre a respeito da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que manteve a taxa de juros em 10,5% após um ciclo de cortes. Essa decisão que até já era esperada pelo mercado financeiro, mas acabou causando irritação no governo. Antes do intervalo, eu tinha comentado com o Alessandro, a respeito de algumas repercussões do presidente Lula, que apontou, que esses juros em 10,5% não tem explicação nem critério. Então eu questionei o Alessandro, como que a gente pode pensar e que tipo de argumento utilizar para a gente entender, essa é uma taxa de juros alta, e ela está baixa, porque segundo o presidente, o Banco Central priorizou o mercado e quem perde é o povo brasileiro. Alessandro, mais uma vez, bom dia para você e obrigado por nos atender. Obrigado, Soraya. É um prazer sempre estar com vocês. Eu acho que o primeiro ponto que precisa ser entendido é que o Banco Central, a partir do governo Bolsonaro, ele se tornou independente. E é uma estrutura que o presidente Lula não tinha no seu governo. Na época do governo do presidente Lula e da Dilma, o Banco Central era uma ferramenta praticamente do Ministério da Fazenda. Ela ficava debaixo do ministro da Fazenda. Então, as políticas monetárias sempre estavam atreladas às políticas econômicas. Não é só no caso do presidente Lula, mas Bolsonaro também teve problemas nesse sentido quando ele fez a questão de expansão de crédito, liberando a questão de fundo de garantia para estimular o comércio, e os juros foi subindo justamente para restringir. Por que tudo isso? Porque o Banco Central, a partir da sua privatização, ele é responsável para disciplinar e regulamentar o mercado financeiro com suas normas, que é como funcionam os bancos, como funciona o mercado como um todo, e a principal delas é garantir o poder do real, tanto ao mercado internacional frente ao dólar, quanto a corrosão dele na nossa carteira, que seria pelo processo inflacionário. Por isso que a meta da inflação é tão procurada e tão almejada pelo presidente do Banco Central, porque isso é uma função básica do Banco Central a partir da sua independência. Então, a taxa de juros, ela se torna praticamente um instrumento muito forte do Banco Central para poder decidir se a inflação vai corroer o poder de compra do real ou não. O que foi decidido nesse comitê, no Copom, e foi unânime, foi justamente a questão do cenário externo. Nós estamos vendo que está acontecendo uma desaceleração global, e essa desaceleração global provoca ações dentro desses países, e com isso as taxas de juros internacionais também começam a ficar pesadas. E um dos parâmetros que nós temos a nossa fuga de capital brasileiro é principalmente o mercado americano. Quando o Fed anuncia praticamente que a taxa de juros vai se manter constante e não vai ter uma redução dela, isso faz com que os investidores atraiam seus olhares para um mercado comum americano, recebendo uma remuneração em dólar e saindo dos países com aversão ao risco. O Brasil tem risco? Tem. Também foi ponderado? Foi. Nós estamos vendo a questão fiscal, que o ministro Haddad começa a sinalizar uma questão de desespero na questão de soltar medidas provisórias para cancelar compensações de PIS e COFINS, criação da desoneração da folha de pagamento. Ele precisa fechar a questão do rombo fiscal e que não está conseguindo, e provavelmente no final do ano, em 6 meses, fecha o ano, e ele tem que cumprir praticamente o que foi acordado dentro da meta fiscal que era acordado no arcabouço fiscal. E isso começa a mostrar uma fragilidade no mercado, e o mercado começa a cobrar ações do governo nesse sentido, e o Haddad não consegue perpetuar as suas ações. E o Copom, nesse sentido, ele tem que prever que essas ações que vai haver uma descompensação fiscal, automaticamente vai influenciar diretamente no processo inflacionário numa projeção futura. Para evitar que a inflação fuja dos 3,5%, que é a meta do Banco Central, hoje o Boletim Focus, que é feito semanalmente, já subiu para 3,96% a estimativa do IPCA. Então significa assim, pode ser que se ele não fizer esses ajustes agora para tentar controlar esse processo inflacionário, que pode dar um pico por causa de um crescimento econômico
setorizado, e isso pode dar uma alavancada nesse processo inflacionário por compras de insumos ou até de giro de recursos, eles fizeram preventivamente, por isso foi unânime a decisão de manter a taxa de juros a 10,5%. E, Alessandro, a gente vê muitas falas no entorno desse tema, né? Quando o Banco Central anunciou de manter a taxa Selic, houve uma reação no mercado positiva em relação à Bolsa de Valores. Quando o Lula se pronunciou contra Campos Neto, fazendo ataques, o mercado reagiu de maneira negativa. De que forma que deve ser a comunicação do governo a partir de agora para que o mercado realmente sinta confiança de investimento? Nós estamos tendo um grande problema de comunicação dentro do governo. Então, parece que os ministérios não se conversam. O próprio ministro das Relações Institucionais não consegue fazer os acordos. O presidente tem que entrar, muitas vezes, em negociações. Então, você percebe que a comunicação já está muito falha. Eu acho que o primeiro ponto é o governo chamar os seus ministérios, chamar os seus ministros e fazer uma unificação de conversa. Porque a gente não pode ter uma decisão sendo tomada pelo presidente da República, o ministro da Fazenda ter uma outra posição, aí a questão do Ministério do Trabalho outra, ou diversos outros ministérios envolvidos. Então, parece que não existe uma harmonia na sua comunicação e realmente o mercado, quando a gente fala de mercado, o mercado ele é muito... Nós precisamos das reservas internacionais, precisamos. O que diferencia nós dos outros países mais latino-americanos é que as nossas reservas internacionais ela formam um bolsão de liquidez que, de uma certa forma, dá uma liquidez para o Brasil nas questões de ataques especulativos, e o Banco Central faz muito bem essa gerência. Então, por isso que o mercado fica muito atento que quando essa desincronia de informações acaba afetando. Quando o Banco Central, o Copom, vem unânime, era muito importante que foi unânime, porque tinha os novos diretores indicados pelo presidente Lula e os antigos. E os novos votaram com a mesma posição conservadora dos antigos. Isso mostrou para o mercado que não vai ter os novos diretores não vão fazer uma intervenção política e possivelmente pode ser isso que deve ter irritado um pouco o presidente Lula. Agora, a fala do presidente Lula, ele vai numa versão que é complicado para o executivo. Isso eu falo porque o mercado, até o Bolsonaro passou por isso. Quando você tem uma expansão, praticamente você busca um crescimento econômico. Então, vamos lá, eu estou fazendo expansões de crédito, colocando mais dinheiro no mercado. Lógico que a partir do momento que eu faço políticas expansionárias para buscar um crescimento econômico, ela vai gerar uma distribuição de renda, vai gerar uma compra de insumos, e isso pode virar um processo inflacionário. E com isso, você tem um Banco Central que está evitando que esse processo inflacionário, vamos dizer assim, numa mão eu dou e na outra eu tiro. Então, por isso que o presidente Lula, às vezes, faz esses comentários e o mercado realmente entende que existe uma desincronia de informações entre todo o seu ministério e todo o seu governo, né? Conversamos com o advogado e economista Alessandro Azzoni sobre a decisão do Copom em manter a taxa básica de juros em 10,5%. Mais uma vez, Alessandro, obrigada pela sua participação. Um bom dia para você. Até a próxima. Muito obrigado.